Dentro das discussões que nós temos sobre o autor Max Weber, como ele se classifica em termos historiográficos? É uma história cultural? É uma história das ideias? Ele trata das ideias? Para discutir esse e outros temas, nós temos novamente aqui o professor Sérgio da Mata, que tem graduação e mestrado em História pela UFMG, doutorado em História Ibérica e Latino-Americana pela Universidade de Colônia, na Alemanha, pós-doutorado em Historiografia pela Universidade de Frankfurt-Oder. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado aqui pela tua presença, pelo tempo, a disponibilidade do tempo. E aí eu queria começar esse nosso programa mais ou menos no ponto que nós terminamos o nosso programa anterior, onde você fez uma citação que o próprio Weber se colocava como um autor ligado à história cultural. E aí, para a gente poder discutir isso e cairmos no seu livro, que é o motivo da tua presença aqui, eu queria que você pudesse, na medida do possível, de forma sucinta, o que é uma história cultural? Qual a diferença para uma história dos conceitos, história das ideias? Por favor, não vamos aqui tratar de todos os modelos historiográficos, mas pelo menos aqueles que Weber tangenciou de alguma forma. E mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Marcelo, pelo interesse. Na verdade, veja bem, quando a gente olha para o século XIX na Alemanha, tende-se às vezes a ver tudo com uma maneira muito... Bom, à época só se falava em história política, a formação do Estado Nacional Alemão, etc. Na verdade, o quadro era muito mais complexo. E, simultaneamente, a história política, você tem outros campos de pesquisa histórica que estão altamente desenvolvidos. A história econômica começa a desenvolver-se fortemente já em meados do XIX. A história das religiões tem um desenvolvimento extraordinário. A teologia tinha, em grande medida, se tornado também uma história da religião. E, é claro, também a história cultural. No finalzinho, já na década final da década de 1880, você tem um primeiro grande debate na Alemanha entre historiadores políticos e historiadores culturais. E um desses autores, que se definia como historiador cultural, que era muito próximo do Max Weber, inclusive, que era o Eberhard Gotthein. Gotthein publica um livreto chamado As Tarefas da História Cultural. E ele está muito influenciado, evidentemente, pelo grande historiador suíço Jakob Burckhardt. E talvez nós pudéssemos definir, no sentido de Gotthein, a história cultural, primeiro, como uma modalidade de história que não tem o seu foco no político, mas em todas as dimensões da vida humana e social que estão para além do político. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, para Gotthein, e isso é interessante, ele dizia, a história cultural é, na sua essência, uma história das ideias. E terceiro aspecto, do ponto de vista metodológico, para Gotthein, a escrita da história cultural, ela se foca mais nas permanências, mais nas continuidades, a gente falaria numa linguagem de hoje, mais nas estruturas do que propriamente nas singularidades, nas mudanças e nos eventos. Isso atraiu tremendamente Max Weber. Ele descobriu a obra do suíço Jakob Burckhardt relativamente tarde, mas eu tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar com o exemplar do livro de Burckhardt, o seu primeiro volume da História da Civilização Grega, que pertencia a Weber, com os grifos de Weber. Nossa, então, isso aí é o sonho de consumo de qualquer pesquisador. Isso é fantástico, porque você consegue, de alguma maneira... Bom, o que atraiu o olhar do Weber? Sim, o que ele grifou? Que anotações ele fez ali ao lado? Então, eu pude, de alguma maneira, fundamentar melhor a minha análise da da ética protestante, de fato, como um livro de história cultural, muito mais... Porque trabalha com as permanências, sem dúvida. Exatamente. Aquilo que ficou e aquilo que se consolidou e mudou até o próprio conceito de trabalho. Sem Perfeito. Dúvida. E isso demonstra muito claramente como é que o mito de origem da sociologia, quer dizer, o esforço dos sociólogos de construírem uma genealogia da própria disciplina, ignora em que medida essa disciplina deve tremendamente à história cultural. Quer dizer, em grande medida, o que os historiadores culturais já faziam na segunda metade do XIX é aquilo que a sociologia depois vai reivindicar para si mesma.
Então a sociologia, ela é filial dessa história cultural? No caso alemão, absoluto. Absolutamente. Depende mesmo, Sim. né? Não tem como. E no final, quer dizer, em parte você já respondeu algumas coisas que eu ia até colocar aqui. Quer dizer, então a história da cultura, ela, segundo eu esqueci agora do nome do historiador. Gottheim. Seria, então, portanto, um ramo da história das ideias, né? Ela poderia ser classificada, então, Sim. nesse sentido. Agora, eu queria também explorar você um pouquinho para colocar o seguinte: tá bom, mas e o que Weber faz é apresentar, então, alguns conceitos. E como é que fica a história dos conceitos, então? Ela também é um ramo da história das ideias? Ela também é tributária da história cultural? Na verdade, ela se desenvolveu, a história dos conceitos se desenvolve na Alemanha de uma maneira relativamente autônoma. Você tinha um grupo na Universidade da Basileia, que é uma universidade suíça, com Adolf Tredelenburg. Você teve uma relação dessa disciplina que era relativamente autônoma e que se entendia no 19 como uma disciplina auxiliar da história da filosofia. O curioso é que na própria ética protestante e espírito do capitalismo você já vai encontrar um modelo sofisticado de história conceitual, porque há uma grande seção sobre a história do conceito de vocação em Lutero. E houve, inclusive, há um grande cientista político e historiador dos conceitos finlandês, chamado Kari Palonen, e o Palonen fala com todas as letras, olha, o Weber é um dos precursores da moderna história dos conceitos. É claro que, no caso do Weber, você tem uma outra tradição à qual ele está profundamente ligado, que é a tradição jurídica. Então, Weber era não podemos nos esquecer, um jurista de formação. Então, todo esse apuro conceitual, toda essa preocupação com os conceitos que a gente vai encontrar, por exemplo, em economia e sociedade, ele trazia, digamos, do berço acadêmico. Mas essa articulação entre apuro conceitual de um lado e historicização dos conceitos do outro, sobretudo no fato de que ele mostra que nós não podemos entender o mundo moderno sem entendermos a história do conceito de vocação/profissão. Porque no alemão, a noção de Beruf significa, ao mesmo tempo, trabalho, vocação e profissão. Então, olha que coisa fantástica. Na língua alemã, é impossível falar de profissão sem falar de vocação ao mesmo tempo. Isso faz toda a diferença. E Weber vai localizar esse processo lá na tradução da Bíblia por Lutero. Então, enfim, a gente poderia falar aqui durante horas dessa importância fundamental de uma simples palavra, né, que foi de alguma maneira criada por Lutero, à medida que traduzia a Bíblia, para o desenvolvimento da civilização ocidental. Sérgio, e aí vamos lá, você já citou em vários momentos, seja no programa de hoje, seja no programa anterior que nós gravamos, toda a sua experiência no livro aqui, mas vamos gastar um pouco do tempo nesse esforço, que é um esforço intelectual fantástico, e aí eu posso dizer o seguinte, de maneira fraterna, morri de inveja, né? Vivi uma situação mais ou menos parecida no sentido de que eu fiz a minha tese de doutorado sobre um autor brasileiro e tive a chance de olhar o arquivo dele. Quer dizer, e por isso a inveja, né? Mas só que o Weber é ídolo de muita gente, ídolo intelectual, digamos assim, né? E trabalhar, tendo a chance de ler os arquivos, né? Trabalhar, tendo a chance de pegar livros com as anotações do Weber, isso é uma coisa que mata de inveja metade da academia que eu conheço. Aí, só para fazer uma citação rápida, você deve conhecer, não sei se o grande público talvez não. Quando a gente pega um autor e pega a biblioteca dele e tem as anotações, lógico, a gente sabe então o que o autor leu, o que chamou a atenção. E isso é um desespero total para aqueles que pesquisam Machado de Assis. Machado de Assis, não sei se você sabe, tem essa informação, ele jamais sublinhava qualquer livro dele, né? Então, a biblioteca remanescente dele está lá na Academia Brasileira de Letras, eu já tive chance uma vez, por razões diversas, fazer uma pesquisa lá, e é desesperador. Você sabe que ele leu o livro, imaginando que ele tenha lido aquele livro, agora o que ele achou importante naquilo, esquece. Mas vamos voltar ao seu livro, que é o que é realmente que nos interessa aqui.
Esse livro aqui, vamos lá, fala um pouco dele, quer dizer, eu sei que você já citou a pesquisa em si, mas agora o livro em si. Na verdade, Marcelo... Essa fascinação weberiana aí. A ideia do livro, eu te confesso que ela é simultânea à própria preparação do meu doutorado, que foi em Colônia, entre 99 e 2002. Eu tinha, de fato, essa pretensão de aproveitar a estadia na Alemanha para me familiarizar cada vez mais com a obra do Max Weber. E, evidentemente, fiz isso. Então logo entrei aqui na UFOP em 2005, esse projeto foi amadurecendo com a produção de alguns artigos. Esses artigos foram expandidos. Então, um trabalho que vem se estendendo aí já uma boa meia década, mas que se beneficiou tremendamente de um período de pós-doutorado entre 2009 e 2010, em que eu fiquei em Berlim, pesquisando no Arquivo Secreto da Prússia. Depois fiz viagens ao sul da Alemanha, onde está, na Academia de Ciências da Baviera, o restante da biblioteca pessoal, e também uma viagem a Heidelberg, onde ele morou e trabalhou durante um bom tempo, e a cidade de Erfurt, onde ele nasceu também. O que me parece talvez interessante no livro é o fato de que, pela primeira vez, um pesquisador brasileiro percorreu os caminhos de Weber na Alemanha, percorreu os papéis de Weber, as anotações do Weber, o que restou da biblioteca dele. Porque, de fato, como você colocou, um grifo de um autor vale um mundo. Quer dizer, você distingue ali para onde convergiu o olhar desse autor, o que especificamente pode reverberar no próprio trabalho dele. Então, o Weber sempre foi muito trabalhado pelos sociólogos no Brasil, em segunda medida pelos cientistas políticos. Pelos historiadores, não foi. Eu acho que foi uma feliz coincidência de um historiador que sempre admirou profundamente a sociologia e, portanto, Weber, já que, claro, eu não quero ignorar e nem negar que Economia e Sociedade é essencialmente uma obra de sociologia, não é? E que a mim influenciou tremendamente, mas é uma maneira de trabalhar que o historiador traz, vamos dizer assim, e que ainda, quero crer, não tinha estado presente entre os estudiosos brasileiros de Weber. E, é claro, para isso há que saber alemão, há que se familiarizar com o contexto intelectual do autor. Um grande esforço que foi feito nesse trabalho foi reconstruir as constelações intelectuais pelas quais Weber passou em algum momento. Então, eu poderia classificar como uma biografia intelectual o seu livro? Não nesse sentido. É um esforço de reconstrução das constelações intelectuais que marcaram a formação de Weber na primeira metade da sua carreira acadêmica. Então, nomeadamente, a constelação historiográfica, a constelação da economia política, a constelação da filosofia, sobretudo neocantiana, a constelação da teologia, né? Para mim, talvez o aspecto mais original seja realmente mostrar o quanto Weber devia aos teólogos. Isso no meu entendimento, talvez seja o aspecto mais original do trabalho. Interessante você citar isso, por favor, e aí eu vou contar com todo o seu conhecimento muito superior ao meu em relação a Weber. Parece, Weber que tem, em algum momento, não sei se numa carta, ele colocou que ele gostaria de ter um texto que se assemelhasse a uma partitura musical, na medida que a partitura ela abarca diversas coisas ao mesmo tempo, todos os instrumentos de uma orquestra, e um texto é quase impossível você fazer isso. Weber teria citado isso? Por favor, chegou essa informação de segunda mão para mim. Eu nunca li nenhum texto do Weber dizendo isso. Confesso que não me lembro dessa referência, Marcelo. Pode ser que esteja presente porque tudo que você está falando dá substância para isso. Porque por tudo que você estudou na obra do Weber, naquilo que ele buscou, nas fontes que ele trabalhou, na verdade você vê exatamente isso. Ele buscando diversas fontes para tentar entender, em último caso, a sociedade ocidental, no mínimo, né? As sociedades humanas. Né? Mas ao mencionar a questão da música, você lembra um ponto importante. E na pergunta anterior, quando você perguntava se trata de uma biografia intelectual. Não é uma biografia intelectual, mas sem uma biografia não se entende uma obra.
Eu não levo a sério aquela hipótese de que da morte do autor e que a trajetória biográfica não tem uma importância decisiva para entender uma obra. Então, no caso da música, você observa o seguinte, é sabido, né, os estudos weberianos hoje já demonstram isso de maneira muito evidente, a obra, por exemplo, de Mario Rainer Lepsius, que é um grande conhecedor de Weber na Alemanha, nascido no Rio de Janeiro, curiosamente na década de 20, o Lepsius mostra, bom, você não entende a sociologia da música do Weber sem entender um aspecto de vida pessoal privada dele, que é a sua relação extraconjugal com uma música, com uma grande pianista alemã da época chamada Mina Tobler, e que, em grande medida, está por detrás desse entusiasmo crescente pelo desenvolvimento da sua sociologia da música. Então, veja, se não se desse a esse nível, também biográfico, você não consegue perceber as inflexões da obra do autor. Né? E é claro que isso foi observado por mim no trabalho, claro. Sérgio, olha, se dependesse aqui do caminho dessa nossa conversa, nós íamos render aqui a semana inteira. Eu aconselho quem puder, quem tiver acesso, comprar o livro. Acho que só essa conversa aqui já vale como uma introdução a esse livro aqui, que me parece, pelo esforço intelectual seu, né, pelo esforço físico mesmo, quer dizer, teve que passar na Alemanha um tempo distante de amigos, parentes. E agradecer muito a tua presença aqui e esperar que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei dessa entrevista. Sérgio, muito obrigado e até um próximo Consciência, que espero eu com desdobramentos desse trabalho aqui. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado a todos. Gente, tchau, tchau.